galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira, ela nunca decepciona, sempre um dia de fortes emoções e por conta dela, hoje temos um vídeo diferente. Gente, para contar a história de hoje, nós vamos ter que tentar unir os desiguais. Histórias que aparentemente não têm nenhuma correlação, juntar médico com economista, com advogado, com juízes, com Twitter, com Lula, para entender o Brasil e entender ainda existe algum tipo de salvação e temos algumas ponderações a ser feitas. A gente vai começar o vídeo comentando sobre o Twitter, já tem representante legal, possivelmente vai voltar até o final de semana que vem, já vai estar de volta, a gente vai falar um pouco sobre isso. E nesse primeiro tópico, tem um editorial do Estadão, né, que é meio fora da curva, a gente vai falar sobre ele. O Estadão, nem a OAB dessa vez o Estadão liberou. E aí depois disso, a gente vai começar a entrar em notícias de assuntos diferentes que elas vão começar a dialogar entre si. E a gente vai passar por algumas análises, algumas listas, que vocês vão entender, alguns pontos, 6 pontos e 6 contrapontos, unindo 12 coisas, que vão dialogar bastante com o futuro de Brasil, esquerda e direita, e que eu não quero adiantar. A gente vai falar de figuras que vocês conhecem, por exemplo, o médico Francisco, aquele lá da época do Fique em Casa, que lutou pela liberdade das pessoas, é um personagem central do vídeo hoje. Mas vamos lá começar, que tem muita coisa e eu quero dar tempo de comentar sobre tudo. E vejam só, começando sobre o Twitter, algumas coisas factuais que aconteceram no final da noite de ontem, até porque foi em torno de 8h30 da noite, que entraram em ação no Supremo, do representante legal, a imprensa noticiou ali, né, 9h10. Twitter cumpriu a ordem do ministro, indica ao Supremo o novo representante legal no Brasil. Saiba quem é. Quem é? A advogada Raquel de Oliveira Villa, que era a pessoa que desempenhava a mesma função antes da ordem de suspensão da plataforma. É a mesma pessoa. Até aquele caso lá, que talvez até fosse preso, a mesma pessoa. Na petição encaminhada ao Supremo, os advogados Sérgio Rosenthal e André Gianchetta afirmam que a indicação da mesma representante demonstra a intenção da empresa de atender às ordens emitidas pela Corte. O Twitter vai voltar. Tudo indica isso e para mostrar que estão dispostos, inclusive, né, a seguir as ordens, tem um porém, na verdade. Com a indicação desta representação, a volta do Twitter pode ocorrer depois que os bloqueios de perfis que haviam sido determinados pelo ministro ocorrerem. Além disso, a empresa precisa pagar multa de 5 milhões imposta pelo ministro em razão do descumprimento da suspensão do funcionamento observada durante a quarta-feira. Multa de 5 milhões que se deu após um parecer da Anatel. E essa matéria vai se conectar ao Francisco. Rapaz, como é que a gente vai chegar da Anatel no Francisco, médico do Fique em Casa? A gente vai chegar lá. Entrevista. Twitter usou a mesma medida que os piratas para furar bloqueio, disse o presidente da Anatel. Entrevista para a Globo. Vocês conhecem a Globo? Do presidente da Anatel. Que é para explicar o que está acontecendo, mostrar para a opinião pública que o que está acontecendo é justo, que a turma do Elon Musk cruzou demais a linha e igualou com piratas. Ele vai pegar, inclusive, um exemplo que muitas pessoas conhecem e vai falar, ó, isso daqui é igual a isso daqui, ó. Então, Elon Musk é malvadão. Como a Anatel conseguiu identificar uma ação deliberada por parte do Twitter? Como é que você chega a essa constatação que foi de propósito? Primeiro, pela medida que foi feita para burlar. Quando a gente bloqueia o IP de uma TV pirata em geral, eles se escondem numa dessas plataformas de CDN. Todo brasileiro conhece TV pirata, já igualou, né? Então, o cara fala, ih, rapaz, quer dizer então que o Elon Musk é o Piratex? Então, essa foi uma primeira evidência. A medida que usaram para burlar o nosso bloqueio é a mesma que os piratas usam para fugir. Aí dá um lá assim que você fica, rapaz, esse Elon Musk é malvado. A segunda questão é que Elon Musk foi para a própria rede se vangloriar que tinha conseguido furar o bloqueio. Terceiro, eles mudaram esses IPs que estavam bloqueados e não houve nenhuma comunicação com a Anatel. E quarto, as informações que temos é que isso foi algo feito somente no Brasil. Quando você soma esses elementos, eles são indícios que apontam para uma ação deliberada. Agora, se isso de fato foi feito de forma dolosa ou não, cabe à justiça deliberar. Mas, no nosso entendimento, é deliberado.
O nosso entendimento foi de propósito. Mas vocês ameaçaram bloquear a Cloudflare? Nem precisou, porque eles entenderam a gravidade da situação, foram mega colaborativos. 2 horinhas, tá tudo resolvido. E aí, faz outra pergunta, que eu acho que a resposta que o presidente da Anatel dá é um indicativo que o Twitter vai cumprir, vai seguir a regra, posta na mesa e vai voltar. O novo bloqueio já foi plenamente feito, então ele explica, aí tem 20 mil empresas, não sei o que, é um trabalho, demora, mas o que eu posso te garantir é que as grandes, que concentram 95% do mercado, já bloquearam acesso ao Twitter, e inclusive a Starlink já bloqueou, para mostrar boa vontade de seguir a regra e poder voltar. Outro ponto que está na mesa, que é o bloqueio de perfis para poder voltar. A Mônica Bergamo aqui confirma. Twitter suspende conta de senador, de blogueiro, de neto de ditador para atender. Eu não sei, assim, blogueiro eu até entendo. É aquela raiva de sempre da imprensa. Mas, gente, você escolhe ser neto de alguém? Não. Blogueiro você até pode escolher, é uma decisão sua, mas neto não. Eu acho que o Paulo Figueiredo ele deveria ser tratado no mínimo como blogueiro, né? Eu acho que seria de bom tom, acho que é muito injusto. É neto de ditador. Pô, cara, sacanagem, Bergamo. Do mal da Mônica Bergamo, soltando nota assim. Mas tá ali, né? O Twitter tirou do ar 9 perfis que foram pivôs no tensionamento. O ministro, que resultou na suspensão da rede social. Uma das contas pertencia ao Marcos Duval, que agora exibe a mensagem de conta retida, quando acessada em outros países. Além do parlamentar, os perfis do Ed Raposo, Cláudio Luz, pastor Josias Pereira, Paulo Figueiredo, a Paola, esposa do Daniel, filha do Oswaldo, e o Sérgio Fischer, para completar a lista. Enfim, aqui está parte do que o Twitter fez e está o posicionamento do cara da Anatel, que a gente vai voltar nele lá na frente. Aí o Estadão hoje, nos seus clássicos editoriais, seus 3 editoriais diários, resolveu comentar sobre a questão da VPN, e esse editorial é bem interessante. Tem uma informação nova que até então eu nunca vi nenhum veículo de mídia colocar na mesa, que é uma ponderação, na verdade, uma crítica aberta, intensa contra a OAB. E vocês vão ver, tá ali, né? Uma Suprema Corte kafkiana. A pedido da PGR, o ministro determinou à Polícia Federal que investigue perfis que utilizaram o Twitter após a sua suspensão, né, usando a VPN, a fim de penalizar os que fizeram uso extremado. Que ninguém sabe até o que é isso até o momento. Ainda que tomada isoladamente, a decisão de bloquear o Twitter após reiterados descumprimentos de ordens judiciais possa ser justificada, ela é um dos frutos das árvores envenenadas, que são os inquéritos intermináveis, inacessíveis e indefiníveis conduzidos pelo ministro. Gente, isso aqui pode parecer besteira. Pode parecer só, o Estadão está usando aqui de uma argumentação, de uma adjetivação, de um adágio. Mas, dentro do direito, eu não sou jurista, mas eu já vi muito jurista falando sobre isso, né? Tem aquela teoria do fruto podre, que pode, né, criar problemas em todo o processo, né? Aí o pessoal fala, isso aqui começou mal, aí você meio que invalida tudo, né? Sai danificando tudo que está ao seu redor, sai influenciando. Quando o Estadão vai falando isso daí, árvore envenenada, aí dá a entender que, cara, todos os frutos são podres, então você pode ter uma série de anulações em sequência, quem sabe, em um determinado futuro, não sei, a observar. Só achei bem curioso essa analogia utilizada pelo Estadão. Movido pela tara punitivista e revanchista do ministro, o bloqueio foi acompanhado de diversas providências eivadas de irregularidades, incoerências e amadorismo, a começar pela citação feita pelo perfil do Supremo no próprio Twitter. Bloqueios de bens e multas vêm sendo aplicados à Starlink, uma empresa distinta, com acionistas distintos. Na petição que determinou o bloqueio, o ministro ainda ordenou à plataforma que inviabilizassem a disponibilidade de VPNs e, no mesmo dia, numa confissão tácita de sua ignorância a respeito de um dispositivo perfeitamente legal usado no mundo inteiro para os fins mais diversos, o ministro revogou sua própria decisão. Mas
A mais teratológica e francamente sinistra das decisões foi a previsão de uma multa de R$50 mil a quem acessasse o Twitter, e todas essas medidas foram referendadas pela primeira turma. Aí que vem, ó. Mesmo a OAB, que no geral tem sido complacente com um festival de abusos perpetrados nos inquéritos, se viu obrigado a sair do seu torpor e entrar com a DPF contra as multas. Mesmo a OAB que não faz nada, né? Tem que fazer alguma coisa, né, OAB? A peça denuncia não uma, mas várias violações a preceitos fundamentais, princípio da legalidade, da reserva legal, da separação dos poderes, do devido processo legal, do contraditório e da proporcionalidade das sanções. Eu não sei ler em latim, mas tá, enfim, né? Esse é um princípio básico do direito consagrado pela Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Mas, ao determinar no âmbito de um inquérito, aí botou assim uma exclamação, uma punição genérica e abstrata que pode alcançar todos os brasileiros, o ministro, não contente em concentrar as funções de investigador, acusador e juiz, agora, segundo o Estadão, ele usurpou o papel de legislador. Sanções processuais só podem ser aplicadas às partes diretamente envolvidas no processo, mas, aberto o precedente, deve-se assumir que juízes podem exarar sanções genéricas em seus processos e aplicá-las a quaisquer terceiros não intimados a tomar parte neles. E para piorar, o valor da multa é completamente desproporcional. Para piorar ainda mais, a conduta passiva de punição é fluida. O que diabos é um uso extremado? Nem o Estadão sabe, né? Não sei porque usou essa palavra. Pesado, né? Não fale isso. Trata-se de mais de um tipo penal fabricado sob medida pelo ministro, para punir quem ele bem entender. E aí o Estadão diz que os termos desinformação e discurso de ódio também, né, são ferramentas que você pode utilizar para queimar a imagem de alguém perante a opinião pública, né? Você tentar meio que criminalizar uma coisa. E eu não estou falando isso de forma aleatória. Isso vai se conectar com algumas coisas lá na frente. Em seu voluntarismo, o Supremo ensejou a surreal situação em que não só os 20 milhões de usuários do Twitter, mas qualquer um dos mais de 210 milhões de brasileiros podem ser draconianamente punidos no âmbito de inquéritos secretos, do qual não fazem parte por condutas indetermináveis. E a constrangedora perspectiva de a Corte, através do seu colegiado, declarar inconstitucional uma decisão da própria Corte, né, através da primeira turma, ou, o que é pior, não declarar, instaurando de vez um tribunal de exceção. Você tem dois caminhos na sua frente. Se você declarar inconstitucional, vai ficar feio. E se você não declarar, segundo o Estadão, vai ficar pior ainda. Porque vai ficar, né, um tribunal de exceção de vez. Seria tentador parafrasear a propósito de todo cidadão brasileiro agora passível de ser alvejado pelos delírios persecutórios do ministro, a célebre abertura de O Processo de Franz Kafka. Alguém deve ter dito mentira sobre Joseph K., pois, sem ter feito nada errado, recebeu uma multa de R$50 mil numa bela manhã. Mas há outro trecho que, no caso, se aplica ipsiliteris ao ministro e aos seus colegas e autoridades, incluindo o PGR, intoxicados pela fumaça do mal direito. Eles estão falando de coisas sobre as quais não têm a menor noção. É só por causa da sua estupidez que podem ser tão seguros de si mesmos. Pesado esse final, muito ofensivo. Achei bem desnecessário, sabe, esse ponto aqui do Estadão. Mas enfim, aqui as coisas vão começar a tomar uma forma mais concreta do que a gente vai comentar. Gente, a gente está vivendo num mundo onde um lado quer uma coisa e o outro lado quer outra coisa. Não só tem dois lados, mas há critérios, vamos colocar assim, uma coisa específica. Liberdade. Tem um lado que é a favor da liberdade, tem outro lado que é a favor da censura. Normalmente a esquerda e o PT é a favor da censura, a direita, a turma do Bolsonaro, os conservadores são a favor da liberdade. De um lado, o que o PT faz para avançar com a censura? A gente vai falar sobre isso. PT e seus coligados. Do outro lado, o que a direita e seus aliados fazem para tentar defender a liberdade? A gente também vai comentar sobre isso. E no meio dessas ações e reações, pontos e contrapontos, tentar entender esse processo. Cara,
não entender assim o processo histórico. Como é que a gente chegou até aqui? O que foi que aconteceu? Não. Mas tentar entender um processo de forma genérica. Se a gente quiser calar o Brasil, o que a gente faz? Calar o Brasil não, calar a direita. O que a gente faz? E se a gente quiser descalar a direita ou recuperar a liberdade da direita, o que a gente faz também? Então você vê que sempre tem ações e reações, pontos e contrapontos. Olha essa notícia. E eu vou mostrar um contraponto. Essa notícia tem a ver com até, né, o fato de você tentar dialogar com agentes internacionais para mostrar a questão no Brasil, conseguir uma pressãozinha extra, né, um apoio extra, um apoio que vem de fora, um apoio que você está tentando trazer não só um país, um grupo de políticos, mas quem sabe até lá na frente você conseguir fazer com que esse apoio siga crescendo e você conseguir trazer para perto instituições, né, órgãos aí, organismos internacionais que perante a população, perante as massas, principalmente as pessoas que não acompanham a rede social, eles têm uma relevância. Por exemplo, eu acho que o cidadão comum, ele não sabe pode não saber de muita coisa. Mas se você falar para ele, não, a ONU disse que isso aqui é bacana. O senso comum leva a crer que a ONU é gente boa. A maior parte do brasileiro que não acompanha a política vai pensar isso. Então, tu já imaginou se a ONU falasse, ó, o Brasil tá censurando todo mundo, tá ruim. Poxa, tá censurando sua turma de Bolsonaro, o que é que o Lula tá fazendo? Muita gente aí das massas, né, fica, poxa, fora as notícias que iriam sair na imprensa. E aí você vê aqui de um lado, pela direita, uma iniciativa muito bacana, parabéns, deputado Luiz Felipe de Orlando e Bragança, lá de São Paulo. Ele quer convidar parlamentares dos Estados Unidos para discutir o bloqueio do X na Câmara. Está utilizando a sua caneta, oficiou, né, entrou com requerimento duas comissões, a CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores, e a Comissão de Defesa da Câmara. Enfim, quer convidar e bater um papo, tanto o Chris Smith como a Maria Elvira Salazar, que assinaram lá o pedido, né, cancelamento de visto, e a Maria Elvira protocolou um projeto de lei para tirar o visto de pessoas que possam ter cerceado a liberdade de expressão de cidadãos americanos. Da mesma forma que você vê que a direita tenta dialogar, conseguir um apoio internacional, o outro lado também. Na ONU, o ministro Luiz Roberto Barroso critica a tentativa de politizar bloqueio do Twitter. É simples. Enfim, nesse evento que ele estava, não tem ninguém da direita. E eu acho que os motivos são bem óbvios, né? Acho que mesmo que a direita quisesse, não ia ter espaço lá. Mas seria importante um dia conseguir falar nesses espaços. Lembre que o Nicolas conseguiu falar num evento lá dentro da ONU. Não foi um evento, não foi a Assembleia Geral da ONU, mas o Nicolas conseguiu falar. Inclusive, teve um inquérito, né? Tá tendo ainda uma conciliação. Falou que o Lula falou mal do Lula, né? Falou que o Lula... Enfim, vocês estão acompanhando. Barroso discursou na sede da ONU, no evento SDG em Brasil, organizado pelo Pacto Global Rede Brasil, que é o observatório da ONU no Brasil para acompanhar o avanço da Agenda 2030. Com base nesse vai no vai, pontos e contrapontos, ações e reações, vamos seguir até chegar no Francisco. Janja chega à ONU, antes de Lula, e denuncia interesse criminoso no clima. A Janja também estava até a Janja estava nesse evento. Falou para um público composto principalmente por empresas brasileiras e estrangeiras, além de ONGs e movimentos ambientalistas. Tradução, um monte de esquerdista. Tem ninguém da direita. Estão lá, todos juntos, grandes empresas. A esquerda realmente tem um apoio institucional do establishment muito forte. Brasil apresentará novo compromisso de descarbonização em cúpula da ONU. André Correia do Lago, não sei por que escondem o sobrenome mais interessante dele, né? André Aranha Correia do Lago, atual secretário do Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, confirmou que o governo caminha para a preparação de novo compromisso. No ano passado, o governo ampliou o compromisso brasileiro de redução da emissão de 37% para 48% até 2025. Para 2030, a previsão passou de 50% para 53%. A esperança do governo é que, ao apresentar os novos compromissos, o Brasil possa se estabelecer como uma referência e que acabe influenciando outros países a fazer o mesmo. Não, ninguém vai fazer. O governo ainda quer, com isso, se credenciar como um ator legítimo para presidir a COP30 em Belém no ano que vem. Pura balela. Há cerca de um mês,
uma rede sem ONGs brasileiras, o Observatório do Clima, que surgiu em 2006 após uma reunião da USAID, aquele grupo, né, que é basicamente um órgão, um departamento de Estado dos Estados Unidos, que financia as piores coisas no Brasil. O Trump, eu espero de coração, corta o financiamento disso. Inclusive o Mike Pence denunciou que grande parte do orçamento do USAID vem sendo utilizado nos últimos anos para promover a censura no Brasil. Enfim, foi após a reunião do USAID que o Observatório do Clima foi criado. Está lá nos Atlas, só pesquisar. Estamos de fevereiro de 2023. A primeira vez que a gente falou disso. Apresentou que acredita que deveria ser um compromisso ambicioso do país. Pela proposta, as emissões nacionais de gás de efeito estufa teriam de ser cortadas em 92% até 2035, em comparação com a linha de base de 2005. Do jeito que você tem a esquerda empurrando, o Lula empurrando na ONU, a gente não consegue empurrar na ONU, mas a gente já conseguiu no passado. Mas mesmo sem conseguir atualmente falar na ONU, quem é que vem para rebater o Lula? Quem que vem para defender o interesse e a soberania nacional? Ele. Sempre ele. Jair Messias Bolsonaro. Vou mostrar a imagem. Eu na ONU, puxando. 2019, 20, 21, 22. O discurso eu fiz. Não mandei o Itamaraty fazer. E quem tiver a paciência de especial 19, mostrando o Brasil pro mundo. Não é aquele discurso vaselina, não. Cheio de blá, 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 de meio ambiente, essa agenda criminosa que é a Agenda 2030, ESG, crime contra o Brasil. Os caras que empurram na goela da gente, isso aqui não cumpre lá. Pergunta lá nos países da Europa o que é mata ciliar. Aqui se exige uma área enorme em cada rio. Lá não exige nada. Aqui tem reserva, região norte, 20%. Você pode usar. 80% tem que ser natural. Olha os Estados Unidos, o que acontece? Por quem já sobrevoou para lá, olha para baixo e não tem uma árvore. Não queremos isso, mas o que os caras impõem para a gente aqui, interessa para eles, diminui a nossa concorrência. O agro fica para baixo. Olha, eu não tenho bola de cristal não precisa tê-la. Com essas queimadas em especial. Um ataque ao agrofascista. Com essa nova reforma tributária que vai entrar em vigor daqui a poucos meses. Essa reforma tributária que vai entrar em vigor há poucos meses. Então, o governo, Lula, a equipe, vai ter poder de sobretaxar todo mundo. E tudo aquilo que fizer mal à mãe terra, ao ser humano, Lula pode tratar. Doutor Lula vai taxar aquilo que ele acha que faz mal para a tua saúde. Então tá aí, né? Para você fazer qualquer movimento, você passa por isso. O debate de ideias, você precisa de um certo apoio da sociedade, por bem ou por mal. Não necessariamente você vai vencer, mas é uma parte importante. Aí, para a gente voltar a falar de liberdade de expressão, até conectar ali com o Twitter e começar a olhar os 6 pontos, depois os 6 contrapontos. Os países que Lula espera reunir em defesa da democracia, né? É aquele evento que obviamente era falar de desinformação, fake news, rede social, pipipi, ppp. Tradução, o Lula quer censurar a direita. O Lula quer censurar a direita. As confirmações para o evento em defesa da democracia contra o extremismo promovido por Lula e Pedro Sanches, na sede da ONU, deverão ser em cima da hora. Mas o governo brasileiro conta com a participação de líderes do Canadá, Chile, Colômbia, França e Noruega, além do presidente do Conselho Europeu e do secretário-geral da ONU, Hugo Guterres. Foram convidados representantes de 20 países, entre eles o americano Joe Biden, com quem Lula conversou sobre o assunto por telefone há algumas semanas. A nata do globalismo e Lula para censurar conservadores. É a tradução. Aí, gente, nos últimos dias a gente está discutindo tanta coisa, principalmente em relação ao Twitter. E me incomoda às vezes não ter um plano, sabe? Eu queria ter eu queria ser mais inteligente. Falar, gente, eu tenho uma solução pro Brasil. Eu não tenho. Tenho pelo menos algumas coisas assim para contribuir, que eu acho que pelo menos dá um certo direcionamento. Mas antes de falar em um certo direcionamento, eu fiquei pensando, né, cara, a gente tem que entender primeiro o que eles fazem para dar errado. Não o processo histórico. Que fizeram isso depois. Não. Em termos gerais. O que a turma pró-censura faz dia sim, dia também.
Aí eu pensei, queimei muito neurônio. Cheguei mais ou menos em 6 tópicos. E a gente depois vai analisar cada tópico desse, algumas ações dentro deles. Primeira coisa, para destruir a liberdade. Criminalização da direita, né? Talvez até seja o objetivo final. Segundo ponto, achar casos que justifiquem a ação. Conquistar a opinião pública. Ter o poder de ação. Ter retaguarda e apoio institucional. E uma legalização legislativa que permita, né, você destruir a liberdade. Você conquistar a opinião pública, você destruir a liberdade. Ter o poder de ação para destruir a liberdade. Ter retaguarda e apoio institucional para destruir a liberdade. Então, 6 itens para você conseguir destruir a liberdade. Aí vamos olhar primeiro. Destruir a liberdade, vamos criminalizar a direita. Porque se a direita é criminosa, ela não precisa ter liberdade. Porque lugar de presa é na cadeia. Aí eu coloquei, né? Normalmente, como é que eles fazem isso? Movimentação política. Estabelecer lideranças e grupos que demonizem os ideais da direita dentro da classe política. Isso vai se conectar depois com movimentações legislativas. Produção histórica. Reescrever ou reinterpretar eventos históricos para culpar a direita por crises passadas. Fizeram isso muito bem, né? Aí para falar do regime militar. Uso da mídia. Mobilizar a mídia tradicional, digital, para criar uma narrativa negativa. Criação de jargões. Difundir termos que associam a direita a comportamentos radicais como extremista, antidemocrático. E a desumanização. Talvez seja a parte principal. Isso daí o que fizeram com o Bolsonaro é indescritível. Mas apresentar figuras da direita como ameaças à moralidade, ao bem-estar. Ameaças ao Estado democrático de direito. Não são seres humanos. Segundo ponto. Achar casos que justifiquem a ação. Eles passam o dia inteiro. Esse casinho aqui tem uma brecha, a gente pode usar pra gente continuar avançando na censura. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Enfim, procurar brechas, identificar escândalos ou falhas de indivíduos ou grupos de direita para servir como base de criminalização. Algum ponto, às vezes, alguma ação que meio que é cinzenta. Essa ação aqui dá para ficar meio na dúvida, a população fica meio dividida. E se a gente juntar essa com essa, a galera começa a falar, pô, realmente, né, começando a ficar estranho, né? Cada vez mais estranho. Né? Será que realmente a direita merece existir? É o que eles fazem. É o que eles tentam fazer há muito tempo. Depois, massificar a divulgação. Utilizar a mídia para promover esses casos ao máximo, tornando-os conhecidos e criando indignação. Validação de especialistas em ONGs. Envolver especialistas e ONGs respeitadas para dar credibilidade às acusações e embasar a ação. Não é isso que eles fazem? Pensando aqui, por exemplo, questão de Twitter, liberdade de expressão, fake news, desinformação. Os 2 primeiros grupos que vem na minha cabeça é o NetLab e o ITS. Você pega uma matéria da Globo que valida a perseguição, ou tem um especialista do NetLab ou tem do ITS, quando não tá os 2 juntos. É clássico. Clássico do clássico do clássico do clássico do clássico. Conquistar a opinião pública. Consistentemente bombardear a população com informação que reforça a imagem negativa, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Mobilizar intelectuais, líderes de ONGs, seguras públicas para garantir apoio, legitimação social. Por exemplo, no caso do Twitter, a gente comentou ontem, anteontem, 50 intelectuais, né, divididos aí, sociólogos, economistas, juristas, para falar que o que Elon Musk está fazendo no Brasil é inaceitável, ele não está respeitando a democracia, a soberania nacional. Depois, ter o poder de ação. Você pode vencer no debate. Se você não tem o poder de ação, não vai. Talvez seja até a parte mais importante de todas. Tem gente aí que às vezes que não liga para a opinião pública, no poder de ação ele vai lá e faz o que ele quer. Em primeiro lugar, ocupação de cargos-chave. Colocar aliados em cargo-chave do governo, justiça, grandes corporações. Anatel é ou não cargo-chave? Olha, a Anatel começa a se conectar com o vídeo de hoje, né? É uma posição-chave. Foi por conta da Anatel que a justiça brasileira teve argumentos para multar o Twitter em 5 milhões. Se a Anatel não tivesse achado nada e falava, não foi de propósito não que Elon Musk fez. E aí? Será que tinha multa? Ter maioria legislativa. Poder de ação tá ligado a isso, né? Para garantir controle legislativo, aprovar leis restritivas à liberdade de expressão, tipo PL 2630. Domínio da narrativa e da mídia. Controlar as principais plataformas de disseminação de informação para consolidar uma única visão. Por quanto e quanto tempo, assim,
Hoje em dia eu sinto que tá até um pouco mais ok, eu acho, né? Ou não sei se é porque eu evito falar algumas palavras, vou com jeitinho. Mas acho que no passado não tão distante, principalmente lá o Facebook, Instagram, cara, era... Ah, ah, olha o gancho, a imagem tá travando, essa câmera tá toda hora com esse problema de travar, mas enfim. Você pega o próprio Twitter, como era antigamente, selinho azul só para os iluminados. Apoio institucional da sociedade, fortalecer laços com grandes instituições, para legitimar a repressão, às vezes coisas que nem tem ligação que tá acontecendo. Sabe, às vezes o governo Lula tá tocando terror, vem lá Febraban, não, governo amor, lindo, sensacional, vem o Josué Gomes na Fiesp, não, governo lindo, sensacional. Pronto, vamos pegar o caso concreto, 2022, eleições, foi Josué Gomes da Fiesp, né, o sobrinho de consideração do Lula, porque é filho do ex-vice-presidente José Alencar, ex-vice do Lula, fez a cartinha da democracia. Apoio de especialistas em ONGs, esse autoexplicativo, né? O especialista, ele tá em toda a matéria da imprensa. A opinião dele meio que tem um peso maior. Aí, você tem que ter também a retaguarda e apoio institucional. Você tem o poder de ação e dialoga. Enfim, obter apoio das elites políticas, financeiras, midiáticas, para sustentar as ações. Porque às vezes você tem um poder, você vai lá e age. Mas e aí? Vai referendar a tua decisão? Ou vai ser judicializado e a justiça depois vai derrubar? Não sei. Então, é um ponto. E o sexto e último ponto é a questão legislativa. Usar o controle do parlamento para legalizar as medidas. A esquerda, se der brecha, censura todo mundo, PL 2630. Conquistar apoio de outros blocos. Fazer alianças estratégicas para garantir suporte político de outros partidos. Domínio dos instrumentos legislativos, ou seja, controlar as comissões, relatorias, instrumentos legislativos que acelerem a aprovação de medidas repressivas. E inteligência para criar leis, né? Ou talvez maldade para criar leis. Então, leis que pareçam neutras, mas que tenham impacto direto na restrição de liberdades. Eu acho que esses 6 pontos é o caminho que leva à censura, né? 6 pontos em consideração para vamos censurar o Brasil, vamos remover a liberdade. Aí que a gente tem os 6 contrapontos. E para recuperar a liberdade? Então, basicamente, analisando os mesmos 6 pontos sobre outra ótica, para a gente começar a colocar, cara, porque eu acho que esse é o grande ponto. Acho que essa é a grande discussão na direita. Como retomar o mínimo de liberdade nesse país? Pra você poder falar, algumas coisas poderem rolar, porque tá ruim. Até o Estadão confirma isso. Então, descriminalização e defesa da direita. Se eles querem criminalizar, a gente tem que descriminalizar. Expor e desconstruir ações manipuladas. Reconquista da opinião pública, recuperação do poder de ação, fortalecimento de retaguarda e apoio institucional e neutralização de leis restritivas. Aí, o primeiro, estabelecer lideranças políticas de direita que promovam a legalidade de suas ações. Tem um ponto aí que a direita quer porque quer que avance, mas a direita não tem números. Para você conseguir um número, passa pela eleição. E a eleição para cargos federais e cargos maiores como governador e tudo mais, passa pela eleição municipal. Quem tem agora? Vereadores e prefeitos. Que às vezes muitas pessoas meio que deixam o segundo plano. Nossa, tô tremendo demais minha cama. Só o segundo. Passa por isso daí. Então, é um ponto. Você tem maioria, você consegue avançar coisas. Então, para você conseguir, você passa por isso. A gente vem comentando bastante. Então, um foco, e esse foco ele leva um certo tempo, né? É o tempo da eleição e que também não é garantia, mas passa em trabalhar. Cara, precisa eleger pessoas. Não tem outro caminho, tem que eleger. Pô, às vezes parece que a política não resolve, mas quem quer resolver as coisas pela via política precisa eleger políticos. Não tem pra onde correr. Segundo ponto, produção histórica alternativa. Revisar a história sob uma ótica equilibrada, destacando as contribuições positivas da direita para o desenvolvimento da sociedade. É importante, né? Tentar rehumanizar. Mas independente disso, vamos também trazer um exemplo concreto de coisas recentes. Por quanto e quanto tempo toda a imprensa, Globo, Folha, Estadão, Veja, não contaram a história de modo que
Meu Deus do céu, né? Ave Maria, não existe nada pior no mundo do que a direita bolsonarista. Aí a gente vê que esse ano começa ali no Twitter Files, aí vai acontecendo. E agora, depois das revelações do Verdivaldo, essas foram bem coisadas. A própria empresa começou a trazer uma pergunta para botar na discussão, que é: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É basicamente essa pergunta. Em qual sentido? Pô, bom, a galera tá aí, tá reclamando, né? Esses bolsominions aí, eles são meio truculentos. Mas será que eles são truculentos porque eles são truculentos ou eles estão agindo com truculência por causa de uma ação que começou antes? Sabe? Eles estão sendo truculentos porque eles sempre foram ou meio que, pô, eles estão muito satisfeitos com o estado que o Brasil tá? Então você começa um debate tentando entender. Aí recupera um caso aqui, um caso acolá. Pô, olha a questão do Felipe Martins aí, pô, sacanagem o que fizeram com ele. E aí você começa a recontar a história. Você vê que diversos perfis que não acompanharam o que aconteceu lá em 2019, 2020, 2021, após tudo que aconteceu no momento atual, esse caso do Twitter Starlink, muita gente falou: rapaz, talvez a turma da direita não seja tão maluca quanto eu achava. Uso da mídia independente, criar e apoiar meios de comunicação alternativos que oferecem uma visão contra a narrativa dominante e reforçam a liberdade de expressão. Eu acho que isso daqui é um ponto importante, que garantiu a vitória de Bolsonaro em 2018, que garantiu que Bolsonaro quase ganhasse em 22, que garantiu que a gente tivesse a maior bancada da Câmara dos Deputados, com mais de 90 deputados. Elegemos mais de, acho que 13 senadores, mais à direita, governadores, muito por conta das redes sociais, né? Os meios alternativos de comunicação. Isso a direita até manda bem. Depois, ainda nesse tópico, temos a desconstrução dos jargões, lutar contra a estigmatização, mostrando a falsidade e o exagero por trás dos jargões que desumanizam a direita. Caraca, olha como vocês são mentirosos falando isso daqui, falando aquilo outro, etc. E a humanização, né? Mostrar figuras da direita como pessoas comuns, focado no bem-estar social, no progresso, combatendo a desumanização. E esse ponto aqui, às vezes, ele passa quando a gente começa a debater sobre temas que são caros para o cidadão comum, que às vezes nem tão próximos da questão da liberdade de expressão. Às vezes está falando sobre saúde, às vezes está falando sobre questão da educação. Você fala: pô, cara, esse bicho aí tá preocupado com isso? Pô, esse bicho aí é porreta, viu? Esse cara é bacana. Esse cara é bacana. E você vai ganhando ali o apoio da população, vai quebrando algumas resistências. A gente tem que conseguir quebrar essas resistências, tem que conseguir amolecer o coração das pessoas. Depois, talvez isso daqui seja a expertise da direita brasileira: expor e desconstruir ações manipuladas. Essa aqui é o que a gente é mestre. Mostrar as inconsistências, identificar as manipulações, mostrar que os casos usados para criminalizar a direita são excessivamente politizados ou falsamente apresentados. Isso daí, a artia do Zap é Michael Phelps, sabe? Todos os estilos, elas nadam recordistas olímpicas, né? A informação você vai achar na rede social muito mais rápido, vai estar desmentida lá antes de todo mundo. Transparência na divulgação, lutar pela verdade, divulgando informações claras, contextualizadas para contrapor. Eu sempre faço questão, ó, vamos trazer matéria da imprensa. Vamos desmentir a imprensa com as matérias da imprensa, que é bem claro. Quem tá falando é a Globo, campeão. E aí, chora agora. Chora aqui agora. Não precisa usar matéria opinativa nem nada, não precisa recorrer até o site da direita. A gente dá uma mão que é importante, mas aqui, ó, o mais claro possível. Caminho. Trazer o contraponto de especialistas. Isso é uma coisa que a gente peca muito. Reunir intelectuais ONGs alinhadas com a liberdade de expressão para invalidar as manipulações e fornecer uma visão equilibrada. Eu tenho um nome para falar sobre isso. Mais de um, na verdade. Mas ainda está pecando contra a direita. A gente não tem esse apoio. Reconquistar a opinião pública, ou seja, uso estratégico da mídia. Penetrar na mídia. Eu sempre falei para vocês, eu quero ter validação da imprensa, eu quero que a imprensa trate como jornalista. Não é besteira e nem é ego, mas é importante ter aquela validação para quando você falar, o que você falar interferir no debate público. Buscar isso de alguma forma, como? Não sei. Se tem espaço, pode ter certeza que eu tento conversar, falar: galera, pô, jornalistas, cara, a gente não é gente ruim não. Vem me conhecer, deixa eu te mostrar aqui umas coisas, deixa eu te mostrar o mundo sob outra ótica.
Mas enfim, né? Campanha de comunicação que humaniza a direita, mostrando a importância, a sociedade plural, diferentes ideologias. Mas outra deu uma oportunidade e falou, cara, vocês não estão vendo que tá ruim pro Brasil, bicho. Vocês ficam colocando essas matérias, esses assuntos aí, acaba se virando contra vocês mesmos. Vocês querem ver nossa sociedade assim, totalmente dividida, todo mundo brigando. Formação de alianças com especialistas em ONGs. Tá ali uma meia na outra, botei aqui de novo. Que eu acho que isso faz parte para reconquistar a opinião pública. Temos que ter ao nosso lado os tais especialistas. Temos que ter. Tem alguns, né? Quando tem algum assunto, por exemplo. Chama fulano lá que ele comenta, ele estudou a área, ele tem diploma. Então ninguém vai falar que é um qualquer. Ninguém vai chamar de youtuber, né? Vai chamar, não, fulano lá, especialista em tal, direito constitucional, tá comentando sobre isso. Depois, temos que recuperar o poder de ação. Talvez você nem recuperar, você ia conquistar, né? A direita nunca teve. Ocupação de órgãos públicos e privados. Incentivar a participação ativa de figuras da direita em instituições-chave. Não só fazer concurso público, mas tentar entrar para a máquina. A galera aí que é da medicina, tentar ocupar espaço no CFM, a gente vai falar sobre isso. Quem é do direito, tentar ocupar espaços dentro do judiciário, na OAB, tentar conquistar essas vagas que são indicações do quinto. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o Lula. Fortalecimento legislativo, trabalhar para garantir a eleição de parlamentares comprometidos com as pautas, óbvio. Reequilibrar a narrativa da mídia, basicamente o que estava no anterior, né? Investir em meio de comunicação, rede social, que é um contraponto, isso é direita nada de braçada. Mobilizar setores da sociedade e instituições que prezam pela democracia para apoiar o equilíbrio do poder e impedir abusos. É um dos pontos aí que a direita vem debatendo nos últimos dias. A própria pressão que está sendo feita contra o PSD, que é para tentar incomodar quem está no PSD e é de direita para vir para o nosso lado. Parceria com o especialista, mais uma vez, tentar trazer para o nosso lado pessoas que têm aquele peso institucional. Tem que ter, é importante ter isso. Fortalecimento da retaguarda institucional, fortalecer laços com figura-chave do establishment, político, financeiro, midiático, que estejam alinhados, pelo menos nesse ponto da liberdade de expressão. Tentar ver, cara, quem são essas pessoas? Quem são os jornalistas que já estão no consórcio, que pelo menos estão sempre batendo nesse ponto? Tem aquela Lígia Maria, todo domingo sai lá na Folha de São Paulo. Não conheço ela. Se eu conhecesse, eu realmente não conheço. Eu tava lá enchendo o saco dela. Pô, tem o Di Franco, lá do Estadão. Cada 15 dias tá lá, só fala pró-direita. Pô, tem que buscar um cara desse. Tem lá o Hugo Marques, só porrada em cima do PT, né? Principalmente questão ligada a MST, às vezes puxa a capivara antiga do PT lá na Veja. Pô, colar num cara desse aí, começar cara, dá uma mão aí. Apoio internacional. A direita vem fazendo algumas movimentações assim nos últimos dias. E neutralização de leis restritivas é o trabalho legislativo. Assegurar a representação de parlamentares que possam obstruir e impedir a aprovação de leis que violam liberdades. Estabelecer coalizões e alianças para obter maioria. Trabalhar para ocupar posições estratégicas no legislativo. Comissões e relatorias tipo a CCJ, para poder pautar a anistia, que a relatoria ficou com Valadares. É importante. Felipe Barros conseguiu a relatoria daquela PEC especial da... Aperta e confirma. Manter uma rede jurídica vigilante para questionar a constitucionalidade das leis restritivas e lutar contra as mesmas, tipo um observatório. Não estou usando essa palavra de forma aleatória. Lá na frente eu falo dela. E aí, gente, com base nisso tudo, eu acho que se a gente for fazer alguma coisa no Brasil, para tentar ter algum tipo de sucesso, que tá muito difícil as coisas, a gente meio que vai ter que seguir esses caminhos. Não vai ter pra onde correr, não vai ter uma revolução. Não adianta apostar na revolução. Não adianta apostar no Salvador Internacional que vai vir e vai salvar o Brasil. Nem no Salvador Único. Bolsonaro vai lá e salva a gente. Aí, veja essa notícia do Ciro Nogueira. Ela dialoga com várias coisas. E a própria entrevista em si tem um ponto interessante. Bolsonaro estará elegível e impeachment pode ser pauta em 2026. Tá ali falando, cara, tem que ter apoio de outros setores. Uma manchete como essa é bacana. Ainda mais no jornal como a Folha de São Paulo, que é assinado por diversas pessoas que não são convertidas à direita. Aí nessa entrevista, ali, né, líder do Centrão, Ciro Nogueira, diz acreditar que Bolsonaro pode ser candidato em 2026, mesmo com a série de obstáculos.
Ele afirma confiar que Bolsonaro vai recuperar os direitos políticos ou por meio do próprio judiciário, por anistia. Todo mundo acha que Bolsonaro vai ser candidato. O senador avalia que se a postura dos ministros não mudar, o impeachment de integrantes da corte será uma das principais pautas na eleição. Ciro ainda defende o deputado Hugo Mota como futuro presidente da Câmara e diz que Bolsonaro já fez um apelo para que ele, se eleito, paute propostas de seu interesse, como anistia aos condenados do 8 de janeiro. Aí tá ali, né? Vamos para a entrevista mesmo. Se eu disse que o Mota foi atrás de Bolsonaro, Bolsonaro colocou como condição para apoio do Mota a votação da anistia? Não. Defendeu que o presidente da casa coloque em votação as matérias, independentemente de ser governo ou oposição. E essa matéria é uma delas. Ou seja, falou sim, é uma das condições. Mas ele falou especificamente da anistia? Eu acredito que sim. Pediu para o Hugo Mota que não utilize a questão de ser governo ou oposição para evitar que a matéria seja colocada em plenário e nisso está incluído o 8 de janeiro. É o correto. Tem que colocar as matérias para serem votadas independentemente do posicionamento dele. Se não for votado este ano, não tem por que o Hugo deixar de colocar as matérias para serem votadas em plenário. Alguns parlamentares diziam que o projeto, de alguma forma, pode avançar ou embicar para um perdão a Bolsonaro. O senhor vê assim? Não. Eu mesmo sou autor de um projeto que anistiou o presidente para que ele possa disputar as eleições. Esse é um processo completamente diferente, porque Bolsonaro não tem nada a ver com 8 de janeiro. São processos distintos. Ele não pede para ser incluído nessa anistia? Que eu saiba, não. O projeto que está tramitando não tem nada a ver com ele. Até desmente, né? Desmente a imprensa, porque muito foi dito nos últimos dias. O projeto de anistia abre brecha para blindar Bolsonaro. Não, cara, não tem isso. Apuramos que a tendência é que ele seja indiciado pelo dia 8. Aí é a vontade de alguns. Não tem por que isso acontecer. Indiciá-lo no 8 de janeiro é o mesmo absurdo que tirar os direitos políticos enquanto tem uma reunião com o embaixador. Você tá rebatendo, é importante se a gente quiser chegar a algum lugar. Isso aqui sozinho, não. Mas isso vai estar entre uns 6 contrapontos que a gente precisa fazer. Tá aqui entre recontar nossa história, rehumanizar a direita, rebater narrativa, buscar apoio institucional. Se houver algum assento de Bolsonaro ser candidato, ele vai ser o nosso candidato em 26, se Deus quiser. O próprio processo de anistia é uma opção e o recurso no TSE que pode habilitá-lo. As pessoas não vão entender que uma pessoa fique inelegível na reunião com o embaixador. Todo mundo acha que Bolsonaro vai ser candidato. O próprio TSE vai ser cumprido a rever essa posição. Isso não vai inevitavelmente acabar no Supremo? Você vê chance do Supremo mudar isso? Se os ministros do Supremo se despirem suas ideologias e forem realmente juízes, sim. Se houver motivos para o impeachment de um ministro nesse momento, essa discussão de impeachment é mais um posicionamento político. Não tem chance de passar de um impeachment, né? Hoje, com essa composição do Senado, é mais discurso político, não tem essa possibilidade. Meio que a matemática é meio que essa mesmo. E a partir de 26, se tiver a maioria bolsonarista, hein? Pode avançar impeachment? Eu tenho alertado que se os ministros não diminuírem esse excesso de protagonismo, se não encerrarem esses inquéritos, né? Essa situação será grande pauta para o Senado. Vai ser muito ruim, espero que não aconteça. Ninguém vai se eleger senador fora do Nordeste sem se manifestar por conta do impeachment. Vai ser uma loucura. Você não tem ideia do que vai acontecer. Não tem sentido o inquérito ficar aberto 5 anos. Ele, né, o ministro, tem de encerrar esse inquérito. Eu faço um apelo a ele. É bom para o próprio Supremo. Tenho certeza que os ministros não apoiam publicamente para não ser contra o ministro. Mas eu não conheço ninguém que defenda isso. É um desejo do senhor ser candidato a vice? Aí pegou ele na curva, né? Ficaria extremamente feliz e honrado. Ou se ele quer ser vice, viu? Eita, que ele quer. Ele quer. Mas ninguém é candidato a vice. Se você me perguntar, Ciro, você vai ser candidato a governador do Piauí, senador, deputado federal? Isso é uma decisão minha. Vice-presidente é uma conjuntura. Depende da vontade da maioria. Eu ficaria muito feliz de ser o candidato a vice ou do Bolsonaro, ou do Tarcísio, ou de qualquer outro candidato dele. O Ciro Nogueira está trabalhando para criar uma conjuntura para ele ser o vice, né? Isso é óbvio também. Mas enfim, tem esse ponto. Aí chegamos no Dr. Francisco. Foi um chororô na Globo quando a chapa do Dr. Francisco venceu as eleições lá, né? Para representar os médicos nos conselhos. Aí agora vem o Estadão para dar mais um chororô. Medicina de direita? Se fosse de esquerda, não tava reclamando.
A medicina não se confunde com a política, nem um acessório ou utensílio dela? Bom, então por que o Átila e tantos outros, a Natália Pasternak e tantos outros médicos da Globo politizaram a medicina? Aí fala, a ideologia, isso, a ideologia acolá, enfim. A ideologia política tem produzido discussões inflamadas no país, contribuindo para a desconfiança institucional e a desagregação social, como provam tantos comunistas, fascistas, gênios, globalistas que inundam as redes sociais. Não, quem está promovendo isso é a esquerda. E não só as redes, como anunciou esse jornal, na recente eleição para o Conselho Federal de Medicina, médicos do litoral de São Paulo, em vez de discussão programática das chapas inscritas, têm apelado para a identificação partidária dos candidatos. A referida da chapa 02, a final vencedora na eleição do representante paulista no CFM, auto-intitulava-se a única chapa de direita de verdade para o CFM, num posto de campanha da chapa, ao lado do médico candidato, o infectologista Francisco Cardoso. Chicão, vá lá, Chicão. Aparecem Luciano Hang e Nicolas, conhecidos por ser bolsonaristas. Chicão também se notabilizou sobre suas declarações em defesa do negócio lá, durante o Fica em Casa. Em 8 de agosto de 24, este jornal noticiou que em sessão da CPI do circo, né, do Amaziz, ele defendeu o tratamento precoce e declarou que sua equipe havia vendido mais de 4 mil casos com pouquíssimos desfechos fatais. Na mesma reportagem, Chicão ratifica ao jornal que sua posição, né, o negocinho lá, a despeito da imensa propaganda a seu favor, não possui estudos definitivos favoráveis sobre a sua eficácia. Ao celebrar sua eleição para o CFM, Chicão escreveu em seu Instagram que é hora de unir a classe e combater o sectarismo que alguns ditos progressistas promovem. Já o representante do Rio de Janeiro no CFM é o ginecologista obstetra Rafael Câmara. Ele foi secretário da Saúde Primária do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. Em entrevista para a Folha após a eleição, ele disse que os conselheiros de esquerda serão engolidos pela direita. Câmara já era conselheiro do CFM, órgão que, no tema da autonomia médica, também deu o que falar. Na época do Fica em Casa, o Chicão disse no Senado que se o remédio funciona, ele deve ser aplicado ou não de acordo com o caso clínico dentro da autonomia médica. Aí ele reclama, o problema é que para isso pode, mas o canabidiol eles não querem off-label. É importante deixar claro que o problema não é Chicão e o Câmara serem de direita, apoiadores de Bolsonaro ou religiosos. O problema é entender qual seria a contribuição de uma ideologia, qualquer que seja, para um órgão responsável pela normatização e fiscalização da prática médica. Eu digo, a ideologia da direita defende a vida desde a concepção. Então, se você tem um médico assim, você vai defender a vida desde a concepção. Isso eu acho que é importante para muita gente. É razão sim temer que profissionais com influência e uma visão de mundo acentuada viabilizem não só debates, mas tentativas de condicionar ou suprimir comportamentos, atendimentos, pesquisas, experimentações. Quem ganha com isso não será o paciente, nem o conhecimento científico. Por esse choro aqui, por esse choro, ocupar um espaço no CFM é ou não é importante? Quando tem uma discussão no poder legislativo que envolve a defesa da vida, você vai chamar quem? Você vai chamar um youtuber? Você chama o presidente do Conselho Federal de Medicina. Qual o peso que o CFM tem numa discussão como essa? Qual o peso que o CFM tem em qualquer discussão ligada à saúde? Quem tem mais peso? O tuiteiro? O youtuber? Ou o Conselho Federal de Medicina? Se a gente quer uma mudança no Brasil, a gente tem que começar a olhar, sabe, o que está ao nosso redor e falar, o que a gente pode fazer? Chicão foi lá, ganhou, tá a imprensa aí desesperada. Porque sabe que à frente do CFM, alguma coisa ele vai fazer. Tá trazendo um preso institucional. Ele é o Felipe Neto da saúde. Porque o Felipe Neto quer meter o B dele na questão da liberdade de expressão. Aí, olha isso daqui. Porque isso aqui tem muito mais ligação com o Twitter e a liberdade de expressão, porque é o poder judiciário. Teremos agora indicação de 2 ministros para o STJ. Um deles pode vir do chamado quinto constitucional. Acho que é assim que se chama, né? Meio que 20% das vagas, não é galera que veio de concurso, mas era advogado e tudo mais. Aí, numa conjuntura, às vezes assim, indicação da OAB, da Conselho Federal da OAB e tudo mais. Para você entra pra máquina, ocupa um lugar lá no TRF da vida. Teve uma amiga da Janja, né, que entrou pelo quinto. E um dos nomes cotados para entrar no STJ veio do quinto, que é o Favreto. Desembargador que na época deu aquela liminar de soltura do Lula, mas não ficou solto, né? Mas o Lula lembra dele com muito carinho.
Mas tá ali. Lula fez o jantar, chamou todo mundo do STJ para bater um papo. Não foi dito os ministros, não o motivo do encontro. No entanto, a expectativa é que o assunto seja as nomeações para 2 vagas no tribunal, né? O Lula não ia falar. O Lula não ia chamar ninguém para bater um papo se não tivesse algo a mais. O processo de nomeação do STJ começa com a votação de lista tríplice. As 2 vagas serão destinadas a integrantes do Ministério Público e da Justiça Federal. Entre os ministros do STJ, especula-se que Lula vai pedir que o Favreto seja incluído em uma dessas listas. Também nos bastidores, alguns ministros do STJ dizem que Lula quer apenas estabelecer diálogo amistoso e vai deixar aqui o Messias e o Padilha a tarefa de apelar em prol dos preferidos. Entre os mais cotados, você tem o Sami Barbosa, do Acre, a Raquel Dodge, dos representantes da Justiça Federal. Além de Favreto, você tem o Ney Belo e Daniele Maranhão, ambos do TRF1. Aí a Mônica Bergamo também fala sobre isso. Lula decide intensificar o relacionamento com tribunais superiores. Enquanto com o ministro do STJ ocorreu um momento de intensa disputa por 2 vagas abertas na corte, Lula não esconde que gostaria de indicar o Favreto. Todo mundo sabe disso. Aí vem o Walter Maierovic, que já foi desembargador. Lula convida a STJ para jantar de olho no aparelhamento do judiciário. Em especial sobre a eventual escolha de Lula do polêmico Rogério Favreto, desembargador não concursado, oriundo da classe dos advogados e que já tomou decisão que favoreceu o atual presidente. Lula imita Bolsonaro. Ambos, cada um a seu tempo, na meta de tentar aparelhar a justiça. Aliás, algo que o ditador Maduro logrou realizar. E qual é o ponto aqui, gente? STJ é ou não um tribunal importante? Melhor, o TRF1, eu acho que é um tribunal importante, eu tenho certeza. Os TRFs. O Favreto não chegou no TRF pela indicação do presidente da República. Não chegou pela indicação do presidente da República. O Cássio não chegou pela indicação do presidente da República ao TRF. Chegou. Ele já estava no TRF. Eu tenho certeza que tem muito advogado de direita no Brasil. Qual a dificuldade dos advogados da direita conseguirem fazer no judiciário o que Chicão fez na área da medicina? Olhando em termos da sociedade civil organizada. Se a gente quer que o Brasil mude, a gente tem que colocar a bola no chão, deixar de ser emocionado, deixar de lavar a alma, começar a acompanhar os fatos, começar a tentar contar a nossa história, rehumanizar a direita para muitas pessoas. Eu conheço gente que está aqui na Austrália até hoje, reclama que perdeu parente por conta de Bolsonaro, da época do Fique em Casa, toda aquela coisa. Você pode falar, mas isso é bobagem, meu Deus, eles acreditam nisso? Sim, gente, eles acreditam nisso. E a gente precisa quebrar isso. Lembra da pesquisa do IBESP? 20 milhões de pessoas acessam rede social para se informar de política. Basicamente isso, que realmente se informa. 20 milhões. O restante tá aí pelo Brasil, ao redor. A solução mágica ela não vai vir. E esse enfrentamento direto na composição atual do poder legislativo, ele não vai acontecer e não adianta a gente reclamar e falar que os nossos deputados, senadores não trabalham, porque não depende só deles. Meu Deus do céu, se fosse simples, já tinha sido feito. Precisa de mais 5 votos para abrir o processo. E pode fazer a pressão que for. Você acha que o Pacheco vai mudar de ideia? A turma tá lá, tá fazendo a parte deles. Aí, do mesmo jeito que o Lula fica aí, né? Não, assim, o Lula traz todo mundo pro jantar, não, tá aí tentando articular seus nomes. Por outro lado, tá assim, ó. Ele se queixa de supremacia branca em cerimônia do judiciário. O Favreto é branco, viu? Só pra deixar claro. O pacto pela diversidade nas estatais. Vai ser um pacto nas estatais, na diversidade e tudo mais. Isso só é possível também porque as estatais estão sob o controle da esquerda, de um governo de esquerda. E esse tipo de ação que vem do poder público acaba por influenciar que a iniciativa privada também tome esse tipo de iniciativa. E vai fortalecendo todo esse movimento que eu acho que a direita está do outro lado. Aí eu quero voltar, a gente falou do Chicão bastante, vem fazendo aí, vem desempenhando seu papel de cidadão,
de forma exemplar. Parabéns, Chicão. Nunca tive a oportunidade de falar com você, mas você é cabra homem, viu? Sangue no olho. Tá fazendo, tá acontecendo. O que ele tá fazendo vai ou não vai ajudar a direita a avançar com suas pautas na área dele? Eu acho que vai. O personagem ali do meio é o André Marcília. Eu não sei o que é que o André Marcília faz para conseguir mais espaço dentro da OAB, fazer chapas mais ali a vencer. Não sei nem se ele é de direita, não sei nem se ele gosta de Bolsonaro. Mas eu gosto do André Marcília, já tive a oportunidade de dar um parabéns para ele no privado. Nunca pedi nada, só deixei um parabéns mesmo. Me senti representado e eu gosto de ver quando pessoas na direita conseguem ocupar espaço como especialistas. Agora, era ele que estava na CNN, falando, pô, cara, essa decisão última aí, o Twitter vai voltar, mas vai ficar um legado ruim, vai abrir jurisprudências ruins. Era ele que estava na CNN, já foi mais de uma vez, tem espaço na CNN, tá sempre aí sendo consultado pelo Estadão, para tentar levar a nossa narrativa, tá ocupando espaço. É importante. Muito, eu acho muito importante. É um especialista em direito constitucional, advogado que representou a Cruzoé em 2019, não quer das fake news. Ele vai salvar o Brasil? Não vai, mas ele tá fazendo a parte dele. Eu acho que o processo de mudança, ele é muito mais demorado. Ele depende, assim, de algumas movimentações que não acho que é demonstrações de coragem na rede social, falar grosso, não ser frouxo, levar cartaz na mão. Gente, eu não acho que vai ser por aí. Não acho que vai ser por aí. Eu acho que você ter espaço e ser a pessoa que está sempre sendo consultada pela imprensa para falar sobre esses temas polêmicos, sobre o judiciário, e está sempre apresentando a visão da direita, eu acho que isso daí tem, assim, nossa, um papel ímpar, uma ajuda ímpar, importantíssima, que ele vai falando, a gente pega aqui, vai repercutindo, fala, olha o que saiu no Estadão. Temos que conseguir ocupar esses espaços. Eu tenho certeza que tem outros juristas de direita. Cara, vocês têm que cavar o espaço de vocês. Cadê os advogados tributaristas também direita? Para conseguir o espaço? Para ir... Pô, já passou, mas quando teve a reforma tributária, era para estar lá, era para estar falando, conversando, fazendo, acontecendo. Puxei lá atrás a questão da ONU. A gente não tem espaço na ONU, né? Um dia, se eu tivesse como, mas tenho certeza que eu ia. Onde me chamarem, eu vou. Para tentar levar a nossa verdade. Posso adaptar o discurso, ser um pouco mais intenso em um lugar, mais civilizado em outro, né? Porque a gente não é civilizado. Ficaria muito feliz. O Arthur, colega lá do Quinto, o Arthur conseguiu falar. A mesa de debate, ele estava como um dos debatedores lá no Fórum de Lisboa. Sabe aquele Fórum de Lisboa? A nata do judiciário brasileiro. Ele estava lá, defendendo posições anti-agenda SG. Ele estava batendo muito na questão do mercado de carbono. O Arthur vem conseguindo escrever sempre aí no Conjur, dos maiores portais aí do judiciário brasileiro. Conjur, Migalhas e o Jota. Então, qualquer dia ele pode aparecer um economista, né? Especialista em direito. Ele é economista também do direito. Acho que tá direito empresarial e economista. Eu falei, começar a bater um papo, vamos aqui falar. É opinião com certo embasamento. Porque você não, eu tô aqui, eu tô sempre no Conjur, tô aqui, eu tô até no Fórum de Lisboa. E um dos pontos aí que a gente colocou, que foi o quê? A gente tem que monitorar o que está acontecendo no Brasil. A gente não pode deixar as coisas passar. E não só na questão da liberdade. Coloquei liberdade porque eu acho que é a pauta principal da direita. Eu acho que vocês que acompanham há mais tempo vão lembrar. E eu não quebrei a promessa em nenhum momento. Tento ser né, compromissado com vocês. Quando terminou as eleições de 22, eu falei, gente, vamos fazer uma coisa, vamos acontecer, vamos tentar aqui conseguir um peso institucional. E lá atrás eu falei, a gente vai lá no Quinto Elemento, a gente vai montar um observatório. O Rede Brasil Pacto Global é o observatório da ONU para acompanhar a Agenda 2030 no Brasil. A gente comentou a notícia do Observatório do Clima, que reúne 100 ONGs. A gente montou o nosso, se chama Observatório Brasil Soberano. Quem tá lá no canal do Telegram já deve ter recebido um PDF ou outro. Já se passaram basicamente 2 anos. Em nenhum momento eu vim aqui para fazer uma live para falar, o observatório saiu do papel. A gente vem fazendo, tendo regularidade,
A gente conseguiu manter regularidade, a equipe trabalhar, os meninos entrar no promo. Porque não dá pra uma pessoa sozinha fazer. O pessoal do Quino tá dedicado nisso. Conseguimos fazer, temos nosso relatóriozinho, nosso report, site, tá com CNPJ, tá tudo lá. A gente tá... Não passa, a gente é devagar, mas a gente é constante. Tá rodando. Tá sempre chegando lá um reportezinho diário, uma espécie de texto, que a gente também quer tentar colocar meio que um editorial, uma análise sobre alguns assuntos. Estamos sempre também pensando lá, vamos fazer uma coisa aqui, uma coisa colar. Estamos ali, ó. Pra tentar dar exemplo. Isso não vai sair do papel agora. A gente espera que daqui a uns 2 anos mesmo. A gente acompanha algumas coisas, algumas agendas legislativas. Quando tem um prédio de lei importante, eu sempre estou trazendo aqui, ó, vamos prestar atenção nisso. Tentando entender também como se dá o processo legislativo como um todo. Tamo lá, cara. Tamo lá. Não acha que foi uma promessa jogada ao vento, não. Tá lá, segue lá no Instagram, no Telegram que você procura. Se você procurar na internet, você acha o site. Temos que contar a nossa história. Temos o Atlas Brasileiro, que é o maior registro da história brasileira desde janeiro de 2023. E me perdoa, não é sendo arrogante, não existe nada similar, nunca, e nem nada similar tentaram fazer antes. Não tem. Não tem. Não existe nenhum brasileiro vivo que acompanha a política 7 dias por semana sem tirar férias, com uma determinada profundidade. À direita, ninguém vai me jogar na esquerda, que lê todos os jornais, acompanha a rede social e tenho assim, eu acho que eu tenho um senso de crítica, né, de isso aqui tem mais relevância do que isso, eu acho que eu tenho isso daí. E tem muita coisa ali registrada. Assim, gente, não acho que o Brasil vai ser salvo amanhã. Também não acho que o Brasil não tem mais jeito. Se não tivesse mais jeito, a gente tava aqui, né, fazendo vocês de palhaço. Então, tentem pegar como exemplo algumas pessoas que vêm conseguindo alguma coisa. Vêm conseguindo uma coisinha aqui, uma coisinha colar. Vocês acham que o iBest... Primeiro, obviamente, que o iBest amacia o ego. Óbvio que amacia o ego. Quem não quer ganhar um prêmio? Mas eu tenho certeza. Eu quero muito um dia no Brasil. E eu vou. E eu já percebi que, principalmente com o que eu aprendi de 2023 pra cá, nos dossiês históricos, eu percebo que quando eu vou em uma live, um bate-papo, eu começo a contar algumas histórias, eu vejo assim que o chat às vezes para. Eu tava na live lá no Chifre, o pessoal assim, cara, esse cara deve estar lendo. Eu tenho memória boa, vocês já perceberam isso? Então eu realmente, eu fico pensando, cara, eu vou no Brasil, e eu acho que eu já provei ao longo do tempo que eu não sou safado. Eu sempre prometi, no dia que me chamarem pro Pânico, tenho certeza, vou lá pra defender a gente, contar um pouco da história da perseguição, falar do Nando Moro, do MBL e do Gentili. Fui, cavei a pergunta e falei sobre isso na minha primeira participação. Falei, ó, pessoal, prometi cumprir. Eu prometo, ó, um dia eu vou poder ir pro Brasil. Espero o clima se acalmar um pouquinho. Ter dinheiro também, né? Não é assim as coisas. Minha vida é meio complicada. Não tô aqui fazendo live, né? Você mesmo do superchat, vem aqui. Beleza, tem os AdSense da vida. Mas lembra que é proporcional em real, né? E aqui é a Austrália, as coisas não é tão baratas assim. Enfim, pretendo ir. Até lá não sei quantos Atlas existirão. E aí, quando cara, com base no que você tá falando isso? Eu falo, cara, com base nesse Atlas aqui, ó. Nesse calhamaço de livro. Até o momento já tem 19 escritos, numa média de 400 páginas. Já tem quase 8.000 páginas escrito. Tá lá, organizado. Fora isso, eu ganhei o iBest 3 vezes. Tricampeão, seguido. Não, daqui a 3 anos, né? Não sei. Posso sonhar? Posso. Mas é isso, gente. Sabe, eu olho assim, todas algumas pessoas. Quando eu vejo tá mandando bem, vou lá, dou um parabéns. Dei um parabéns pro Marcília lá atrás. E ele sabe que é totalmente desinteressado. Nunca pedi nada pra ele, mas fala, cara, vai fundo, cara. Parabéns aí por você estar conseguindo espaço na imprensa. Defenda a gente. Leve lá. Não é defendendo o canal da direita, que só assiste pessoa da direita. Ele tá defendendo a gente lá em canal que tá o isentão, tá o liberal, tá o petista. Chicão, irmão, Chicão venceu no CFM. Na hora que tiver embate público, é Chicão na veia. A gente sabe que a saúde, na hora que precisa de um parecer, eu acho que vai ser parecer pró-vida. O Arthur tá lá no Fórum de Lisboa, tentando mostrar, cara, minha opinião jurídica tem peso. Na hora que eu falar algum assunto aqui de questões empresariais, me escuta que eu sei do que eu tô falando. E vamos indo, gente. O Brasil não vai acabar. Esquece esse papo maluco de que não vai ter eleição em 26, blá, blá. Gente, ou a gente para, bota a cabeça no lugar,
começa a pensar de forma realmente organizada. Qual é o plano? Qual é o plano, cara? Tem que ter um plano. Não dá pra ser assim maluquice. Antes de 7 de setembro, tava falando isso, eu era o louco. Tava me atacando, perguntar qual era o plano. Olha, o tempo passou e a gente tá aqui, às vezes, discutindo assuntos pequenos, mundanos. Eleição da cidade de São Paulo. Que é importante, mas olha o tamanho, a vastidão do Brasil. Então, reflitam sobre isso. Tentei colocar de forma bem sistemática, bem organizadinho. Que eu acho que até o cara que não acompanha nada de política, se ele pegar aquele e ver e falar, pô, acho que esse menino tem um ponto, não parece ser um maluco, não parece ser um lunático, não gosto do bigode dele, mas ok. E é isso. Se inscreve lá no Telegram, dá uma olhada lá, vê há quantos meses não tá sendo mandado assim um PDFzinho ou outro do observatório, vê os reportes lá diários, uns textos que a gente tá escrevendo, estamos nos esforçando. Se gosta do meu trabalho, quer dar um pouco mais, passar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um P na inscrição. O iBest, só agora a partir do dia 28, né? Pra eu votar de novo. Vocês já me botaram na final. Já tô no top 3. E tem um Atlas brasileiro, kimpai.com, sem BR. Por hoje é isso. Compartilhe, volte amanhã. Mantenha o pé no chão e a emoção longe. E não lave a alma. Não lave a alma de jeito nenhum, que isso nunca dá certo. Piadas à parte, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.